Eu quero compartilhar uma mensagem poderosa e profunda. Então eu vou pedir para que... Ô tio, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, é um prazer, é uma honra ter você aqui. Projeta para mim, por gentileza, João 8. Esse é um capítulo que tem um oceano de revelação. E eu vou ler ele todo. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à tua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio. Repete comigo, no meio. No meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles quem? Os fariseus, a religião, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta, e acusados pela própria consciência, daquilo que nós estávamos falando na mentoria, quando somos acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio. Repete comigo, no meio. Onde estava? Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E quem te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Oh, maravilha! Esse é o palco da graça. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Querido, eu vou contextualizar um pouco essa mensagem para que você entenda. Imagina só comigo, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando a religião arrombando a porta da casa dessa mulher, ou do lugar onde ela estava. Ela foi pega no ato, ela foi pega nos braços, ela foi pega na paixão. Puxaram-se as cortinas, imagino eu, e ela nem teve tão tempo de se cobrir. A boca talvez estivesse com um batom, estragando um pouco a maquiagem do teu rosto. A roupa talvez não estaria tão apropriada. Mas chegou a religião, explodindo aquela casa, arrombando a porta. E talvez eles falavam: que vergonha, olha só você assim, que patético, que nojento, olha só como você está. Os fariseus, eles não sabiam, mas eles estavam empurrando ela para um estudo bíblico matinal com Jesus logo a seguinte. Os fariseus estava pegando essa mulher pelo braço, arrastando ela. E fico imaginando, pastor, arrastando ela pela rua estreita, os cachorros latindo, as crianças correndo, todo mundo olhando, Jerusalém toda olhando para ela com aquele olhar penetrante de julgamento. Mas a religião estava empurrando ela para Jesus. A religião estava empurrando ela para um estudo bíblico matinal. A Bíblia não diz que ela correu para Jesus. A Bíblia não diz que ela procurou por Jesus. Não, querido, ela foi arrastada. Ela foi trazida, pegaram ela. E quem aqui já se viu assim? Muitas pessoas se achegam até a Deus pela dor. Ela não falou: hoje eu vou para a igreja. Não. Tem pessoas que vêm na igreja só quando o sapato aperta, só quando a tampa da chaleira explode. E com ela não foi diferente. Ela não estava procurando o Messias,
mas até os teus inimigos têm a capacidade para te empurrar no teu destino. Até os teus inimigos têm a capacidade de te empurrar para o teu propósito. Ela foi colocada diante de um Jesus, ela não tinha escolha. Vocês estão contextualizando comigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu preciso que vocês entendam isso. Ela foi pega no teu pior momento. Ela foi pega em um adultério. Ela foi pega talvez em uma situação onde ela jamais queria lembrar. E a religião faz isso. A religião, ela não pergunta: eu posso orar por você? A religião não pergunta: eu posso te ajudar, querida? Eu posso te levar para a igreja? Eu posso colocar a boca no pó e interceder pela tua vida, pela tua causa? A religião não faz isso. A religião, ela é especialista em expor as pessoas, mas nós temos um Deus que Ele revela para curar, um Deus que revela para libertar, e essa é a diferença. Os escribas, eles usaram a mulher como instrumento, usou ela como instrumento, sabe, para cutucar Jesus. Foi uma armadilha para Jesus. Mas quando ela chega diante de Jesus, tudo muda, porque a religião vê números, a religião vê estatística, mas Jesus, Ele vê pessoas. A religião vê o erro, mas Jesus Todo-Poderoso vê aquilo que você pode se tornar durante a jornada da vida. Esse é o Jesus que eu amo. E se você for olhar nesse capítulo, você não sabe o nome da mulher. Ela não era mais a mãe, ela não era mais a esposa, ela não era mais a filha. Agora ela era a mulher adúltera. O diabo, ele tenta te rotular. O diabo, ele tenta rotular. Esse é o trabalho do inferno. O trabalho do inferno é trocar a tua identidade. O trabalho do inferno é trocar a tua identidade. Aleluia. E o diabo fica sempre assim: você não é mais o filho, você é um fracassado, você é um viciado, você não vai romper, você não vai dar certo. Esse é o trabalho do inferno. Querido, rompa com isso, chega. Você está divinamente posicionado, espiritualmente vivo, conectado com Ele. Essa é a tua posição. Aleluia. Ei, lindão, ei, lindona, Deus não te chama pelo teu pecado. Ei malandro, ei cachaceiro, ei adúltera, vem aqui não. Ele te chama pelo teu propósito. Ei missionária, vem aqui. Ei pastor, chegue-se aqui. Você tentou de um jeito até ali, mas comigo é diferente. Eu pego aquilo que a religião rejeitou, jogo no peito e falo: deixa comigo, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. E olha que cena poderosa, os religiosos conduzindo a mulher até Jesus. Achavam que estava conduzindo ela para a morte, e sem perceber que estava levando ela justamente para o lugar, em um ambiente onde ela poderia ser salva. José foi vendido, mas chegou ao palácio. Daniel foi lançado na cova, mas encontrou Deus. Paulo foi preso e escreveu cartas que mudaram o mundo. A mulher foi arrastada, mas encontrou ele. Quem aqui chegou assim arrastado? Quem chegou assim arrastado, derrotado ou derrotado, falando: hoje eu preciso encontrar ele? Ou talvez alguém te trouxe pelo braço. Essa palavra é para você, que ela encontre um espaço no teu coração. Que ela encontre um espaço no teu coração, porque se você abrir, Deus entra e Ele começa a transformação de dentro para fora. E o interessante, pastor, é que até aqui, no chão, ela não falou nada, ela não pediu oração, ela não chorou. A Bíblia não fala isso. Ela não falou assim: Jesus me perdoa. Mas a transformação já estava acontecendo. Por quê? Porque ela estava no ambiente onde Jesus estava. Ela estava no ambiente onde Jesus estava. Talvez você chegou assim, dessa maneira, até a boca não louvou, não abriu a boca,
não deu um glória, não deu um pulo, mas fica tranquilo, esse ambiente vai contaminar e vai encharcar você. Se você entrou aqui de um jeito, você vai sair completamente diferente, porque esse ambiente carrega a glória de Deus. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, você rompe, você vive o extraordinário, você vive o sobrenatural, você rompe. E no tribunal da terra ela já estava julgada, as pedras já estavam na mão, já estava condenada. E o que ela merecia? A morte. Mas de um lado, os fariseus viam uma pecadora, e do outro, Jesus via uma mulher que a história ainda não terminou. Deus não vai terminar a tua história no teu erro. Não é isso. Vamos ler comigo o versículo 4? Tem como colocar o versículo 4, por favor? E pondo-a no meio, repete comigo bem forte. Pondo-a no... Ah não, tá fraco, gente, pelo amor de Deus. Pondo-a no... Oh, agora ficou bonito. Essa palavra, essa parte desse versículo carrega um oceano de profundidade, de revelação. E uma delas é no meio. A mulher não foi colocada lá no canto. A mulher não foi colocada nas extremidades. Ela foi colocada no lugar onde todos podiam vê-la, no lugar onde ela olhava para um lado e para o outro, não tinha saída, na exposição, na vergonha, na pressão, porque aqui é assim, querida, o meio ele gera isso. Só que o meio é o lugar aonde Deus trabalha. Deus raramente faz as coisas nas extremidades. Muitas das coisas que Ele faz é no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego, quem que estava no meio, dentro da fornalha com eles? Jesus Cristo. Na cova dos leões, quem estava no meio com ele? Com Daniel? Jesus. Ele sempre faz no meio. Foi no meio da cruz que a redenção aconteceu. Foi no meio, porque o meio é o lugar onde você perde o controle, mas Jesus assume o comando. Qual? O meio é desconfortável, ninguém gosta de estar no meio, porque o meio não tem resposta, sabe? Porque no início é empolgação, mas no final é celebração, e durante até chegar na celebração tem o processo. No meio é quando, aqui no começo é quando você recebe uma palavra. E eu sempre ministro sobre isso, que quem tem palavra tem destino, quem tem palavra tem provisão, quem tem palavra tem tudo. No início, os pastores liberam uma palavra, e você fica empolgado com aquilo. Yes, o pastor declarou sobre a minha vida que eu vou viver o extraordinário. Eu acredito que no final é celebração, mas no meio do processo gera o medo, porque você sabe para onde você está indo, mas você não sabe quanto tempo leva. O meio é desconfortável, porque gera um mix dentro de você. O meio é quando Deus prometeu, mas ainda não se cumpriu. O meio é quando você recebe uma palavra que você vai ser um vencedor, que você vai ser um campeão. Muitas das vezes você chegou aqui, talvez você já não está mais no início, mas ainda não está no lugar onde Deus prometeu você a promessa. Você está no meio. E o meio é o lugar da transformação. Porque, observa comigo, a mulher chegou cheia de pecado, mas ela saiu daquele encontro com ele restaurada. Ou seja, ela foi curada no meio. Israel saiu do Egito, mas até chegar a Canaã, foi sendo formado uma grande nação no meio da jornada. José saiu da cova, mas não estava no palácio. Ele se tornou um governador no meio. Davi recebeu a unção, mas ele ainda não tinha trono. Foi gerado um rei nele no meio.
Respeite o processo da vida. Deus está no meio com você. Deus, Ele não espera você sair da fornalha para entrar. Ele entra na fornalha com você, porque esse é um Deus de fogo. Ele gosta disso. Ele não espera você sair da cova para entrar com você. Ele entra contigo. Se fosse para que eu pudesse dar uma palavra, um texto para essa mensagem, um título, melhor dizendo, eu daria o palco da graça. Porque foi no meio aonde a graça se manifestou. Foi no meio aonde o poder da graça se manifestou. O que era para ser tribunal virou altar. O que era para ser vergonha agora virou testemunho. O diabo pensou: hoje ela morre. Mas Jesus olhou para ele e viu: hoje você começa uma linda história comigo. O diabo pensou: não vai dar mais certo. Mas Jesus olhou para ela e falou: ah, minha filha, comigo vai dar certo. Aleluia. Imagina essa mulher entre dois mundos. De um lado, as pedras, a lei, um julgamento, e do outro, o Messias. Do outro, a graça, o amor. Ela estava entre dois mundos. E essa é a realidade da humanidade. Nós precisamos decidir em que lado nós iremos ficar, porque ninguém permanece no meio para sempre. Ninguém permanece no meio para sempre. O meio é o lugar da decisão. Você precisa decidir quando você está no meio. Ou eu recuo, ou eu avanço. Mas eu declaro que se for para você recuar em 2026, que seja só para pegar o embalo. Porque em 2027 você vai voar. Você vai desfrutar daquilo que você nunca desfrutou. Você vai viver o extraordinário. Mas tenha calma, é no meio que Deus vai trabalhar e formar em você um guerreiro, uma mulher cheia de graça. E está aqui uma cena poderosa, todos gritando, Jesus quieto, acusando, apontando o dedo, porque a religião faz isso, ela aponta o dedo. Mas Jesus não, ela estende a mão e fala: vem, filho. A religião, ela aponta, ela julga, mas a graça não, ela estende a mão e fala: vem, filho. E eu fico imaginando, sabe, Jesus escrevendo no chão. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, mas eu acredito que seja: o Palmeiras não tem mundial. Opa, desculpa. Se tiver algum palmeirense aqui, me perdoa. Mas a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo. O mesmo dedo que estava escrevendo ali foi o que fez as leis no Monte Sinai. Os fariseus, eles conheciam a regra, mas Jesus conhecia as pessoas. E aqui eu vou falar de um Deus que se inclina, porque a graça é um Deus que se inclina. E quando ele se inclinou, e ele fez isso várias vezes, ele se inclinou para deitar na manjedoura, ele se inclinou para lavar os pés, ele se inclinou para tirar o Pedro do mar, ele se inclinou para deitar num barco pesqueiro, ele se inclinou para carregar a cruz. A graça é um Deus que se inclina, é um Deus que se inclina. E talvez você esteja perguntando: Deus, onde o Senhor está? Deus, eu olho para um lado, olho para o outro e eu não te encontro. Querido, Deus está no meio junto com você e você nem percebe. Sabe aquelas batalhas da vida que era já para você ter morrido, mas você não morreu? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que te sustentou. Foi a mão de Deus que te sustentou. Porque Deus, Ele não espera você sair da fornalha para entrar com você. Ele está junto, dentro da fornalha com você. E agora imagina comigo. A Bíblia diz que Ele se inclina e Ele se levanta. Ele se inclina da mesma forma para deitar na manjedoura, mas ele também se levanta. Com os ombros retos, a cabeça erguida. Jesus, o mesmo que levantou da laje da morte, o mesmo que rompeu a sepultura de José, é o mesmo Deus que na frente de Satanás se levantou por mim e por você. Foi um Deus que se levantou na cara do diabo declarando: você perdeu,
Você perdeu, eu inclino, mas eu também me levanto. Aleluia. Canta essa música. Vamos deixar fluir, gente. Vamos deixar fluir. Coloca para fora aquilo que Deus tem colocado aí dentro de você. Eu ainda não vi qual a beleza em mim. O mesmo Jesus que se inclinou é o mesmo Jesus que se levanta. Aleluia, aleluia. E ele se levanta e ele diz: ora, 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 mulher, onde estão os teus acusadores? Aleluia. Já que existe em ti, Se derrame na presença do Senhor. Olha para dentro e veja: poxa, onde eu posso melhorar? Tem espaço em mim onde Deus pode me transformar. Em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Jesus sabia que os acusadores já tinham ido embora, mas ele falou para a mulher: ei, olha esse novo ambiente, agora é só eu e você, olha esse novo ambiente, porque tem pessoas que já foram perdoadas por Deus, acusadores foram embora, mas ainda tem vozes que te prendem num passado, tem vozes que ainda te prendem a um passado nada promissor, um passado de fracasso. Mas agora só havia ela e Jesus. A graça esvaziou o ambiente, a misericórdia silenciou os acusadores, a presença de Deus mudou a atmosfera. Antes ela ouvia: você merece morrer. Agora ela escuta: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Antes a multidão determinava um fim, mas agora com Jesus é um novo início. Nem eu te condeno não é a aprovação do pecado, nem eu te condeno é Jesus dizendo: ó, não é Jesus falando, você não fez nada, continue assim, não é isso. Nem eu te condeno é Ele falando: olha, eu sei o que você fez, mas agora comigo é uma nova história. Ei, eu sei que você pisou na bola, mas comigo é de uma maneira diferente. Essa é a graça. E a ordem da graça é poderosa. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. É perdão, é movimento, é transformação. Ele não disse: ó, para de pecar, depois a gente inicia uma nova história. Não, a religião faz isso. Ó, mude para ser aceito. Hoje eu te convido para você iniciar uma nova história com o céu, do jeito em que você está, nem do jeito que está. Não pense que você: eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer tantas coisas erradas para que depois eu possa me achegar a Ele. Não, vem do jeito que você está. Talvez você chegou aqui arrastado, igual essa mulher, falando: já deu para mim, acabou, é o meu fim. Ei, mas com Jesus sempre é uma nova história. Com Jesus é um novo começo. Aleluia. E quando Ele diz vai, isso é libertador. Vai, garota. Eu acho que Ele olha para o olho dela assim, pastor, e fala: vai, minha filha, viva o novo comigo. Você é maravilhosa, você é linda, você tem um futuro brilhante. Vai, isso é libertador, isso transforma. Sai desse chão, mulher. Porque Jesus, Ele não queria que, Ele não permite que ela fique no mesmo lugar onde ela quase morreu. Porque o perdão, ele não limpa apenas o pecado, ele abre um espaço para o destino, ele abre um espaço para o futuro. Não peques mais, é graça com direção. Ele te dá uma direção.
A graça não é a licença para você permanecer no erro, mas a graça é a possibilidade de você sair desse pecado. Porque não adianta ser livre do julgamento, mas ainda dentro aqui o interno, ainda está acorrentado com o passado. Esse é o amor completo, que ensina, corrige e direciona. Os acusadores foram embora, mas Jesus permaneceu. João 15:5, se não me falha a memória. Permanecer-vos em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça nele. Quem gritava, quem xingava, quem falava mal de você foi embora, mas ele permanece. O amor permanece, a vergonha passa, o amor permanece. Ela entrou como ré, mas saiu como uma filha restaurada. Ela entrou julgada, ela entrou caída, ela entrou manchada pelo pecado, mas quando ela encontrou ele no meio, ela saiu restaurada e transformada para a glória do Senhor Jesus. Você precisa entender que a última palavra não é das pedras, a última palavra não são dos teus acusadores, a última palavra é dele. Nem eu te condeno, filha, nem eu te condeno, filho. Vá e não peques mais, vá e viva diferente. E me chama a atenção, só para a gente fechar, no final da história, as pedras no chão caída, não utilizada, abandonada, e talvez os riscos de Jesus no chão. E apesar de não sabermos o que ele escreveu, eu fico pensando, eu posso talvez colocar isso aqui, que talvez ele tenha escrito: a graça começou aqui. Eu não sei o que estava escrito, mas na minha imaginação eu acho que ele estava escrevendo: a graça começou aqui. Esse é o palco da graça. Esse é o palco da graça. Eu declaro sobre a tua semana uma graça especial. Sabe por quê? Porque você está espiritualmente vivo, divinamente posicionado e conectado com o céu. Que a graça do Todo-Poderoso alcance a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.